Olá a todos, estamos de regresso para mais um Conversando Com. Desta feita com Joana Filipa Pereira Nunes Chaim, filha da Sandra e do Joaquim, irmã da Liliana e tia babada da Maria e da Madalena. Joana, obrigado por teres aceito o convite. Obrigada por me convidar. Começamos, tal e qual como sempre, pelo início da tua história. Quem é a Joana? A Joana é uma rapariga que viveu sempre em Leeds. E pronto, e gosta de Leeds e quer continuar em Leeds. E como é que foi a tua infância? Então, a minha infância foi passada sempre com muita gente, a minha casa sempre teve muita gente. Eu vivia com o meu pai, a minha mãe e a minha irmã e morou sempre junto à nossa casa ali no mini condomínio a minha avó e a minha tia-avó. E foi passada com elas, sempre afastada assim mais da confusão. Nunca houve aquela coisa de ir brincar para o bairro com as outras crianças. Sempre estive muito ligada aos meus pais. O meu pai é agricultor e a minha mãe ajudava. E pronto, a minha diversão era ir com ele para os tratores. Quando era mais nova era um bocadinho menina da paz. E menina do campo, então? E menina do campo. E o que é que ias ajudar o teu pai a fazer no campo? Eu não ia ajudar grande coisa, eu ia mesmo só deitar-me nos trapos de óleo dele e dormia lá no trator enquanto ele trabalhava. Era capaz de passar a tarde a dormir no trator. E nunca tiveste aquela ideia, conforme foste crescendo, de passar do campo para uma área mais movimentada? Eu especialmente quando a minha irmã foi estudar para Lisboa, foi para a universidade, eu fiquei louca e achava que era mesmo aquilo que eu queria e às vezes as férias dela eram mais curtas que as minhas. Ela tinha só uma semana e eu tinha duas e então nessa semana que eu tinha a mais eu ia para Lisboa com ela. E aquilo era a loucura, eu adorava aquilo e achava que era aquilo que eu queria para a minha vida. Depois disso que mostrou que Não era bem assim. Eras reguila? ainda sou. Como assim? Sou um bocadinho teimosa, sou um bocadinho de fazer aquilo que eu quero, mas pronto, os meus pais também sempre me deram muita liberdade de fazer as minhas asneiras e acho que tem sido isso que me tem ajudado também a aprender. Sempre estudaste em Melides ou já foste depois mais tarde para Grândola? Fui mais tarde para Grândola, estudei em Leeds até ao 4º ano, no 5º fui para a escola básica e no 7º para a secundária. Estiveste sempre na área de ciências ou ao início, quando tiveste de fazer essa escolha, não sabias muito bem? Foi sempre ciências. Sempre ciências? Sempre ciências. Apesar de eu gostar muito, sempre gostei de estudar, sempre fui boa aluna, as minhas notas eram iguais a tudo e gosto muito de história especialmente, mas sempre achei que podia ir para ciências. E especialmente, apesar de eu também gostar muito de contabilidade e coisas assim burocráticas, hoje em dia não percebo grande coisa, mas gostava de perceber, mas sempre achei que podia ir para a área da saúde, sempre foi isso que eu, sem saber muito bem por onde ir, mas qual era a mas área? por ali, sim. E então foste crescendo nessa área da ciência. Quando é que tiveste o clique? Tu, hoje em dia és farmacêutica, quando é que se deu o clique para essa área? Foi algo que foi crescendo ou surgiu num momento? Não foi bem um clique, foi mais um encostar à parede. Foi tipo, tenho que fazer a candidatura, ao que é que eu me posso candidatar que seja assim mais abrangente. Todas as minhas opções foram cursos diferentes, todas. Portanto, eu não sabia bem o que é que queria. Achei que ciências farmacêuticas era um bom curso porque eu podia ir para cuidados diretamente ao doente, ou podia ir para a indústria, ou podia ir para laboratórios, ou podia ir para um monte de coisas, e então como eu não sabia muito bem ainda o que é que queria, pronto, achei que podia ser uma boa opção. O primeiro ano foi horrível, detestei, pronto, depois continuei a não gostar de estar lá, mas o gosto pelo curso foi crescendo.
Isso leva-me a outra pergunta. Quando tu falas que o primeiro ano foi horrível, foi difícil, em que sentido? Foi a mudança drástica de um concelho como Grândola para Lisboa ou por outras razões? Não, foi mesmo relativamente ao curso. Ok. O nosso curso, o primeiro ano não tem nada a ver com o curso. Não tem químicas, não tem nada sobre medicamentos, não tem... É matemática, história da farmácia, pronto, é uma coisa assim muito vaga. E eu estava ali, não sei se é bem isto que eu quero, mas não te também não sei o que é que entusiasmou. posso. Não me entusiasmou, exatamente, não me cativou. Eu já não tinha muitas certezas e aquele ano não me ajudou muito. Mas como eu também não sabia mais para onde ir, olha, fui-me deixando ficar e acho. Enquanto jovem sentiste dificuldade nessa mudança da tua vida, agora não falando na parte escolar, mas no teu dia a dia? É assim, senti dificuldade em relacionar-me com aquelas pessoas. Como tu sabes, nós em Grândola temos umas amizades e uns grupos muito especiais. A malta aqui é diferente de todos os outros sítios. Eu não conheço ninguém em lado nenhum que seja como nós. Nós gostamos muito de festa e gostamos muito de ir para a casa uns dos outros e somos muito Amigos. E pronto, e lá não é bem assim. A minha faculdade é muito grande, tem 250 pessoas por ano, são 5 anos. E são pessoas muito diferentes de nós. E isso não foi muito fácil para mim. Não foi propriamente o dia a dia em Lisboa, porque isso eu já estavas habituada. Sim, mas foi difícil nesse sentido, sim, deixar cá os meus amigos e este espírito que nós vivemos cá. Entretanto, prosseguiste os estudos, acabaste a licenciatura e por aí fora, mestrado. E houve alguma diferença aí nesse ponto da tua vida em relação à licenciatura e mestrado? Não, porque o meu curso é mestrado integrado, é obrigatório. Okay. Para exercer a profissão é tudo seguido. Não escolhemos nada. É como se fosse uma licenciatura. Novamente faço-te a pergunta, tu enquanto jovem, a quando da escolha do teu curso ou quando começaste a pensar nisso, que conselho é que darias a um jovem que quisesse ir para a área de ciências, por exemplo, e que tenha muitas dúvidas tal e qual como tu e muitos outros jovens têm? O conselho que eu daria era falar com o máximo de pessoas que conseguir, que tenham ido para essa área, mas também para outras áreas. Falar com pessoas que já tenham passado por isso, basicamente. E tentarem só arriscar, porque não há muito que se possa dizer. Eu também não tinha certeza e provavelmente ao ouvir outras pessoas e ouvir várias pessoas ainda vão ficar com mais incertezas. Mas eu acho que é mesmo só arriscar e se tiverem que mudar, mudem. O que interessa é fazerem alguma coisa que gostem, porque vamos estar o resto da vida a fazer. Não necessariamente, mas sim, o mais provável é que sim. Não há pressa, né? Exatamente, não há pressa. Se eu no segundo ano não tivesse mudado de opinião, eu tinha mudado. Ok. Fizeste Erasmus, disseste-me. Para onde? Erasmus mais curto da história, como eu gosto de chamar. Foi em plena pandemia? Foi interrompido pela pandemia, sim. Okay. Quando eu fui ainda não tinha acontecido nada. Eu fui dia 31 de janeiro de 2020. Já se ouvia falar nos primeiros casos lá longe. Sem saber bem o que é que era? Ninguém sabia, brincávamos todos com a situação. E depois eu estive lá, começaram-se a ouvir cada vez mais casos. Eu fui de Erasmus para a Itália e foi precisamente o primeiro país da Europa que quase a encerrar, não é? Teve casos. E foi mesmo um encerramento do nada. Foi. A partir de hoje, nós nem tínhamos televisão no nosso quarto. Eu fui com uma colega de curso. Nós nem tínhamos televisão e então eram os nossos pais e os nossos amigos de Portugal que nos estavam a dar notícias. E então, basicamente foi tipo, então vocês já não podem sair de casa. Eu, como assim não podem sair de casa? Sim, podem ser presas, porque não se pode sair de casa porque Covid e nós, como assim? Comprámos um bilhete de avião o mais rápido possível, fugimos com tudo, deixámos lá metade das coisas e viemos embora. Fomos para o aeroporto,
dormimos na rua nessa noite, porque o aeroporto de Florença é pequenino e não está aberto muita noite. Dormimos na rua e aquilo na altura foi todo um pânico. Foi complicado, mas depois de agora olho para trás e é isso mesmo. Parece que foi noutra vida. E deve ter sido não só essa última noite, mas todo esse processo de arrebentar uma pandemia que ninguém sabia muito bem o que era inicialmente. Como é que conseguiste gerir essa questão de estás no estrangeiro e estás longe da tua família, dos teus amigos e essas dúvidas todas? Aquilo foi tudo muito rápido, como eu disse, foi literalmente da manhã para a tarde. De manhã estava tudo bem, aquelas notícias que se viam cá em Portugal, que os nossos pais estavam super preocupados, porque cá em Portugal as notícias eram: em Itália já não há comida nos supermercados, não há papel higiênico, não há não sei o quê. Nós lá não vimos nada disso, não aconteceu nada disso, pelo menos no sítio onde nós estávamos. Nós estávamos completamente à vontade. Andávamos entre cidades, a passear, como se faz ao fim de semana de Erasmus. Tudo completamente normal. E do dia para a noite não podíamos sair de casa e tivemos que fugir, basicamente. Nós ainda pensámos seriamente se ficávamos ou se vinhamos embora, porque nós estávamos a adorar estar lá. Pronto, né? A nossa idade já é pequena, dos 3 meses, e pronto, estávamos lá só há 1 mês e meio e pensávamos, não, temos que ficar aqui. E fui com uma colega, a Maria, que é a pessoa mais descontraída que eu conheço na minha vida, e ela estava a dizer, não, daqui a uns anos, quando tu olhas para trás, vais querer dizer o quê? Que ficaste e que passaste por isto ou que foste embora? Sinceramente, eu acho que me quero ir embora. Já estava a começar a ficar assustada. Porque lá está, porque se acontecer, nós para já não sabíamos. Sim, a informação era muito pouca, não é? Exato. E estávamos sozinhas, quer dizer, se acontecesse alguma coisa, e tenho colegas que estavam em outras cidades que entretanto ficaram lá muito tempo até conseguirem depois voltar. Não conseguiram vir logo nesse dia e depois ficaram lá mais uns 3 meses. Então podes dizer que na tua fase de estudante ainda te falta 1 mês e meio para completares a tua fase de estudante. Tens de lá voltar para dar por terminado. Ficou prometido o regresso. Entretanto, regressas, não é? Terminas os teus estudos e lanças-te na área da farmacêutica, certo? Sim. Como é que foi esse processo, essa passagem para a parte que muitos jovens ambicionam, mas depois têm um bocado de medo, que é a fase das responsabilidades, os trabalhos? Olha, está a ser uma fase muito boa e foi um processo muito calmo e muito fácil para mim, porque para já eu já tinha estagiado nesta farmácia e com estas pessoas com quem eu trabalho hoje. E pronto, fui ficando e depois falei com o pessoal da farmácia que podia ficar a trabalhar. Fiquei logo a trabalhar e foi correndo tudo bem, foi uma coisa muito natural, muito simples. É claro que o trabalho é completamente diferente daquilo que nós estudamos. Eu acho que isso posso dizer que em quase todos os cursos deve acontecer. E é assustador ao início, assim, porque nós achamos, sou uma burra, eu não percebo nada, não sei o que é isto, não sei o que é que estou aqui a fazer, como é que é possível, a universidade não me ensinou nada. E ao início é um bocado assustador nesse sentido. Mas depois eu tive a sorte de ter colegas espetaculares que sempre me ajudaram e sempre responderam às minhas perguntas todas. E ainda hoje são pessoas que me ajudam sempre que eu preciso e tenho muita sorte, é verdade. Trabalhas neste momento em 2 farmácias completamente distintas. Uma numa aldeia e outra numa cidade. Como é que geres o teu atendimento, vá? É bom porque eu gosto das duas coisas. Eu gosto muito da dinâmica que há na farmácia da cidade, em Santo André. Nós temos sempre coisas para fazer, não temos tempo para pensar, o dia passa super rápido, nós estamos sempre a arranjar maneiras de dinamizar e de informar melhor as pessoas. Nós temos muita presença nas redes sociais, tentamos ter essa proximidade com as pessoas que nos visitam. E depois também temos muito aquela questão dos turistas, que eu também gosto, porque também, para além do cuidado aos doentes normais, também
também gosto muito, sou uma pessoa que gosta muito de falar e gosto muito de conhecer pessoas e gosto muito de viajar e portanto gosto sempre de conhecer turistas. Mas depois na farmácia daqui de Melides tem aquela coisa de Aquela conhecer calmia. toda a gente, aqui as pessoas precisam mesmo da nossa ajuda, são pessoas mais idosas, pronto, é mesmo aquilo que qualquer farmacêutico de vocação sonha. Pronto, e nós sabemos que estamos a ajudar alguém. Mas é bom porque consigo ter um bocadinho melhor de vida. Joana, já falámos um bocadinho da tua infância, da fase de escola, universidade, trabalho. E agora vamos falar um bocadinho mais da Joana. És uma mulher de Melides. O que é Melides para ti? Melides é casa. Melides é mesmo onde eu gosto de estar, onde eu me sinto bem. E sempre que posso convencer pessoas a virem para cá, eu convenço. Eu e meus amigos, cada vez também tento trazê-los mais para cá. Não é fácil, mas é Para sempre Melides. para sempre Melides. És uma rapariga muito ligada à família, muito ligada aos amigos, como disseste. Não passas sem eles. Cada vez mais vou gostando de ter o meu tempo sozinha. Mas tenho sempre que voltar. É muito difícil estar sozinha. E além do óbvio, tens dois amores, não é? Tenho. És uma tia babada. Sou muito babada. A Maria Madalena enche-te. A Madalena nasceu quando eu ainda estava na universidade, num dos anos mais complicados, em que eu andava ali meio em stress. E a Maria nasceu no ano que a pandemia começou. Portanto, elas nasceram em duas fases complicadas da minha vida e vieram animar os meus dias. Falaste há pouco que és fã de viagens. Conta-nos assim, umas viagens que tenhas feito que tenham sido mesmo muito marcantes. Então, se calhar as viagens mais marcantes que eu fiz foi a Itália, a primeira vez que fui à Itália, fui com o meu namorado e foi onde conheci Florença, onde fui depois fazer Erasmus. Fiquei apaixonada por aquela cidade e por Itália no geral. Eu acho que se não vivesse em Portugal, vivia em Itália completamente na boa. Foi Nova York, que era o meu sonho desde sempre, ir a Nova York e com o meu pai. E foi o Interrail, talvez, que eu fiz também quando a minha melhor amiga, a Daniela, acabou o curso, foi um bocadinho a nossa viagem de finalistas da universidade. E fizemos um Interrail pela Europa. Em 15 dias conhecemos 14 cidades, dormimos muito em cima umas das outras e em comboios e tivemos aventuras espetaculares. Também aconselho vivamente a toda a gente que consiga ter essa experiência. E o que é que a Joana faz quando está fora da farmácia, quando está fora dos amigos, quando está naqueles momentos sozinha? Então, eu nunca estou muito tempo sozinha, na verdade. Nem consigo porque eu começo a pensar muito e só penso em desgraça. Que é uma das piores partes de ser farmacêutica, é que começo a pensar que temos as doenças todas. Então eu nunca estou muito tempo sozinha. Ainda por cima continuo a viver junto do meu pai e da minha irmã, então quando estou sozinha esquivo-me logo para a casa de um deles para ter companhia. Mas pronto, nesses raros momentos em que acontece, eu gosto de ver séries, filmes, gosto de fazer arrumações, é a minha terapia, gosto de ouvir música e gosto de passear, mesmo sozinha. E agora vamos falar aqui um bocadinho de o que é, como é que é de fazer a pergunta? Como tu, sendo jovem, o que é que achas que é o papel dos jovens neste momento? Isto é uma mudança um bocado drástica, mas para darmos aqui um sentido mais direcionado para a juventude. Sim. O que é que achas que é o papel da juventude neste momento no nosso país? Eu sinceramente acho que, obviamente a juventude tem um papel, mas também acho que se está cada vez mais a pedir muito da juventude. E com isso vem um bocadinho a questão da saúde mental, que tanto se tem falado. E acho que é importante também dizermos que
Eu acho que cada um tem que ter o seu papel no momento em que achar que é certo para si. Acho, obviamente, que a juventude deve empreender, deve se esforçar para mudar tudo aquilo que conseguir, deve dar a sua opinião, não se deve calar. Acho tudo isso, mas também acho cada vez mais que deve fazê-lo a seu tempo e quando estiver preparado para isso. Achas que há margem para crescer em Portugal? Acho que sim. Acho que é preciso ter vontade e não é fácil. Mas acho que há margem para crescer. Eu olho para mim e vejo muitos amigos meus que até continuam a morar e a trabalhar cá na terra. Portanto, nem sempre a única opção é ir para fora. Às vezes tem que se começar por baixo, às vezes tem que se começar numa área que não é exatamente aquela que nós queremos ou aquela para a qual não estudamos. Mas acho que com paciência e lá está a seu tempo, acho que há margem. Estamos a chegar ao fim e eu faço sempre esta questão a todos os nossos convidados. Este vídeo vai ficar guardado no site da Juventude, que pertence ao município de Grândola, e tu vais poder vê-lo daqui a 10 anos. E a minha pergunta é, o que é que tu irias dizer, ou irás dizer à Joana daqui a 10 anos? Isto vai ficar gravado. Que conselho é que dás à Joana e aos jovens para verem daqui a 10 anos? Então, daqui a 10 anos, eu espero que as pessoas que quiseram ficar tenham conseguido ficar e queria-lhes dizer que ainda bem que ficaram e continuem a tentar fazer da nossa terra a nossa casa e a trabalhar nela e por ela. E não há sítio melhor que este e pessoas melhores que estas. Isso é continuar a trabalhar. E como é que vês a Joana daqui a 10 anos? Olha, espero vê-la por aqui, com as mesmas pessoas, com os mesmos amigos, com a minha família e cada vez mais feliz naquilo que faço. Feliz. Obrigado, Joana. Obrigada.